tempo da bateria. Não, brincadeira dele ali, ó. Pô, pega ele. Não, começando a desgostar, né? Porque se começa a ganhar dinheiro, eu teria ido mais longe, sabe? Eu teria sido menos prepotente, eu teria sido mais atleta, eu teria aproveitado melhor as oportunidades. Bom, sem fazer embaixadinha não. O bagulho é aqui, ó. Top, irmão, esquece! Fala, tropinha! Estamos aqui hoje com o Breno Rodrigues, 29 anos, conhecido como Brenão. Como é que você tá, Brenão? Satisfação, irmão. Obrigado, tá? Pelo convite. Que isso, cara. Eu que te agradeço. Satisfação enorme estar fazendo parte do projeto aí. Fala, tropinha. Pô, vamos show, que vamos. show. Pra cima. Então, cara, eu escutei sua história de um pessoal de Rocha Miranda que, pô, me emocionou muito, irmão. Assim, contaram por pouco, né? Vou saber mais hoje. Quero que você vá a fundo e passe pra essa rapaziada aí. Pô, irmão, história longa, né? Como a gente estava conversando ali em off, muita coisa aconteceu nesse percurso aí da vida. E como a gente brincou, né? Nada melhor do que a gente estar no lugar onde tudo começou. Verdade. Primeira quadra onde eu tive a oportunidade de conhecer, assim, jogar futebol. Foi meu refúgio. Quantos né? anos, Brenão? Com 9 anos. Foi meu refúgio, assim, depois que eu perdi meu pai. E hoje poder falar um pouco disso e voltar aqui depois de tanto tempo, até me emociona. E espero que a galera goste aí do que a gente vai contar. Pô, creio que sim, irmão. Valeu? Não tem como. Então, sua iniciação no futebol, após a quadra aqui, você foi para qual clube? Então, quando eu tinha 9 anos jogando aqui, um taxista, né, como a gente tinha brincado ali, me viu. E aí perguntou se eu já tinha jogado bola em algum lugar e tal. Eu falei que não. Ele me falou sobre o Florença. Se recorda o nome do taxista? Não. Ó, taxista aí que vai ver o Brenão. Cara, agradecer, tá? Você fez um ótimo bem para a sociedade. Cara, história maravilhosa. E a questão toda é isso aí. Quem puder, sempre tá incentivando, sempre colocar a molecada no caminho certo, que é o esporte, faça. Taxista, obrigado, irmão. O esporte salva vidas, né, irmão? Verdade, Sabe, cara. tá falando ali fora. E aí, cheguei no Florença, né, como eu tava falando, de tênis, bermuda jeans. E lá eu comecei, né, fiz algumas amizades. Não levou nenhum equipamento. Nenhum equipamento, não fazia ideia de como funcionava. A minha ideia era só jogar futebol, esquecer os problemas, porque a perda do meu pai foi muito, assim... Depois que eu fiz uma certa idade, eu consegui levar de boa e tal. Você perdeu seu pai com quantos anos? 4 para 5. 4 anos, 4 para 5 anos. Então eu não aceitava. E aí o único esporte que eu me encontrei, né, fiz todos. O único esporte que eu me encontrei foi o futebol, futsal no caso. E aí cheguei lá, né, tinha todo aquele preconceito por ser gordinho. O estereotipo nada a ver com o atleta, isso, né? E aí já falaram não, ele é back. Ele joga atrás, e aí comecei. E aí não participava de jogos, né, porque os meninos eram bem mais evoluídos. E aí em algum instante até falei que era goleiro, porque eu só sabia chutar, gostava de chutar. Cara, ele fez igual um atleta, né? O Valber, jogou no Vasco, no São Paulo. Porque ele fala sempre, né? Eu não quero saber onde eu vou jogar, eu quero estar no bolo, eu quero participar. Pô, inteligente, cara. E aí eu falei assim, eu jogo de back e de goleiro. Só que aí não deu muito certo. Fiquei um tempo no back mesmo e tal. E aí foi até a foto que eu te mandei, Pra né? quem não sabe, back é o zagueiro do futebol de salão. E aí eu jogava um jogo por mês, porque eu só participei da Copa Roberto Dinamite. Eu jogava um jogo por mês. E ali começou, né? E eu não dormia no dia de jogos e tal. Muita ansiedade? Muita ansiedade. Eu queria fazer a mesma coisa que os caras, eu só conseguia fazer aqui. E o primeiro jogo, a sua estreia, como é que foi essa reação, cara? A perna? Ih, eu não dormi. Porque... Eu não dormi. Show. Cortou? Não, era pra tu virar. Show. Tá. Vira um pouquinho pra mim, vira pra cá, isso, pra aparecer o Isso. patrocínio. Show. Então, só voltando à parte que a gente tava falando aqui da questão da ansiedade, né? Então vamos lá. Vai. Então, e ansiedade, cara? Não, eu não dormia. Não conseguia dormir. Pra mim era muito... Era uma parada que eu não sabia trabalhar. E minha mãe só falava, tu não vai dormir não, garoto? Não sei o quê. Já existia assim, a questão de ansiedade, né? Naquela época, só que não era tão falada como é hoje. E aí, joguei algumas partidas. Lembro até hoje meu primeiro gol. Nossa,
o ginásio foi abaixo, né? Porque, como eu tinha te dito, as crianças elas sempre iam com o pai e com a mãe e eu sempre ia sozinho, porque minha mãe Eu ia precisava tocar trabalhar. nesse assunto, cara. Geralmente, né, nessa idade, os torcedores são os pais Sim. que geralmente levam, né? E o que você sentia, cara, quando... Porque os pais são barulhentos pra caramba, né? Eu convivi a respeito disso. E era muito barulho, muita pressão. Eu tive, com a minha mãe brinca, né? Que eu tive algumas mães no futsal, né? Em especial, tem uma que eu lembro com muito carinho, que é a tia Mônica, que ela me defendia, porque todo mundo falava, o Breno é gato, né? Porque eu era maior que todo mundo. E... Gato, pra quem não sabe, é quando a gente tem uma idade avançada da categoria, né? Aí é chamado de gato, né? Isso. E aí a tia Mônica, pô, cuidou muito de mim. Eu joguei bastante tempo com o filho dela, né? Dos 10 até os 14 praticamente. Não tinha jogado em nenhum clube ainda. Coisa era tudo os clubezinhos de bairro. E era assim, cara. Eu ia pro jogo de carona. Eu ia pro jogo de ônibus sozinho. Como eu te falei, eu morava aqui. Estudava em Rocha Miranda e Coelho Neto. Então pegava ônibus sozinho já com 9, 10 anos. Então, tipo, eu sempre fui muito sozinho. E minha mãe, ela foi em poucos jogos, assim, quando era bem novinho, né? Eu lembro de um que foi a final da Roberto Dinamite, que o jogo já tava acho que uns 5-6-0 pro meu time. Foi qual local? São Januário? Não, foi no Mackenzie. Mackenzie, se eu não me engano, é no Meia, né? Aquela foto eu até te mandei. A gente foi campeão. Naquele time lá tinha o Rafinha, que jogou no Fluminense. Entre outros amigos aí que passaram na seleção brasileira. O Leonan também, que era um grande goleiro, né? Encontrei o Leonan esses dias. Leonan hoje ele tá em qual clube? O Leonan parou. Parou de jogar. Cara, mais uma história, né, que a gente vem contando, né? O que a gente quer passar também, além da relação da história do Brenão, do primeiro capítulo, quando vocês assistirem aí no YouTube, é a história do Valdemir, conhecido também do Brenão, né? Jogou junto em alguns timezinhos, acho que a gente jogou junto no Madureira. É isso mesmo, ele falou que estreou no Madureira. Valdemir. Só que o Valdemir não era muito do salão, não, ele era mais do campo. Mas a gente é a mesma categoria, a gente se conhece, enfim. E aí, final da Roberto Dinamite, minha mãe tava no ginásio. Eu entrei, já tava 6-0 e o treinador falou pra mim assim, ó. Tu não pode passar do meio da quadra. Se tu passar do meio da quadra, eu vou tirar. Tá, mas de passar do meio da quadra, você tava em qual posição? No back. Né? O pivô foi muito tempo depois. O Brenão pivô veio muito tempo depois. E aí, minha mãe tava nesse jogo e aquele dia ali foi o dia que eu falei assim, acho que hoje eu entendo porque minha mãe não vai nos jogos, né? Porque tinha aquela situação, tipo assim, que os treinadores mostravam que eu era muito abaixo do que eu era, mesmo com a idade que eu tinha, tipo, não tinha o mesmo cuidado que tem hoje. Sim. E aí eu pensava, minha mãe vai, por que minha mãe vai no meu jogo? Eu sou ruim, pô. Cara, eu entendo, minha mãe precisa trabalhar, entendeu? Então, tipo, é uma parada que naquela época você se martirizava por essa questão, cara? Sim, eu me cobrava. Teve um episódio que você falou comigo ali nos bastidores, que teve uma pessoa que te dispensou. Sim, foi esse mesmo. Exatamente falando isso, né? Isso aí, ele falou que... Aí, depois o Florença juntou com o Madureira. E aí ele falou assim, Breno, não tem como você ir porque só vai os meninos que já jogam a liga, você precisa desenvolver ainda. Assim, no popular ele quis dizer que não dava pra eu estar ali. Carinhosamente, né, cara? Ele tava te dispensando. Sim, e aí tudo bem. Como é que você lidou com isso? Cara, então, a frase que ele falou ali eu te contei no off, eu acho que não guardo rancor, mas foi uma frase que ela mudou minha vida, né? Porque... ele falou que eu não teria condições, não tinha condições de estar jogando com os meninos ali. E eu acho que a partir do momento que você treina, que você se dedica, que você aprende, eu acho que você consegue estar onde você quiser, né? Verdade, cara. Porque isso é o que eu tô fazendo hoje. Cara, se eu te falar que isso aqui me arrepiou, porque você usou essa crítica, né? Porque isso foi em 2005. Como combustível para te motivar. Em 2005 ele falou isso, eu nunca tinha sido federado e tal. Em 2009, eu joguei contra ele. Eu tava no Vasco, eu era 10 e faixa do time. Pô, 10 e faixa. Moral, hein, cria? No Sub-15, e aí joguei contra ele, meti 2 gols. Minha mãe tava lá, minha irmã tava lá. Cara, cena de filme, né, irmão? Já era outra parada. Eu guardo esse dia, assim, na minha memória, que é aquela foto também que eu te mandei com a camisa do Vasco. Pra mim foi tipo assim... Foi a primeira coisa que eu vi assim, caraca, o trabalho devolve. O trabalho devolve. A gente tem condição de chegar onde a gente quer, mas... requer trabalho, requer esforço. Sim, claro. Muita coisa aconteceu nesse período, eu joguei em várias escolinhas, eu rodei, cheguei a jogar campo, campeonato de favela, passei na escolinha do Madureira, até chegar no Madureira, e aí do Madureira fui pro América, né, que foi aquele lance que eu te falei, que o América foi o primeiro clubezinho que me pagou.
Qual era o valor? R$250. Era rico, né? Aí, vou te falar, qual era a época? 2009. Pô, 2009, R$250 era dinheiro, né? Pô, tu só queria ir pro Olimpo, pô. Tu Ia curtir o Olimpo aqui? ia curtir o Olimpo. Ia pro Olimpo, pagava o Nextel, tá Cara, ligado? Pô, bebia Ice, pô. Essa época eu bebia Ice. E aí, pra quem não sabe, o Olimpo é uma casa de show aqui, até reinaugurou, né? bem popular na Penha. Big Apple com Schweppes. Isso, era bem nessa faixa mesmo, era bem consequente, né? Gostava de dançar e tal. Brenão dançarino. Era dançarino. E aí, aí foi o que eu te falei. Quando eu fui pro América, eu cheguei a fazer um teste no Vasco da Gama. Passei, né? Era o Mauricinho, que é o Maurício Souza, que foi treinador agora do Vasco também no profissional há pouco tempo, do Flamengo. Aí passei eu e esse amigo que a gente foi lá, só que eu não quis ficar no Vasco pelo fato de eu iria receber no América e pelo fato de eu sabia que eu não ia conseguir jogar. Eu já tinha aquele feeling, eu falei, pô, não vou, prefiro jogar Tinha muito cobrão, né? Prefiro jogar do que, porque nessa categoria tem muito aquela questão do nome. Sim, claro. Porque o moleque, ele vem do sub-11, sub-13, já com o nomezinho, ele chega no sub-15 e já, sabe? Aí eu falei, não, vou pra América mesmo. Aí calhou que eu fui pra América, fui bem. E aí num jogo do América, América e Pentágono, que era o time com mais investimento no Rio de Janeiro, foi 2-2, né? Eu tenho esse DVD em casa. 2-2 eu meti Cara, o cara tá na época do DVD ainda, bacana. Geralmente pra chegar no clube, né, passar aqui pra galera, tinha que ter um DVD, cara. Sim. Não bastava fazer a pesquisa de campo, que muitas pessoas faziam, muitos ex-atletas faziam, né? E aí eu meti um gol esse jogo, tudo bem, acabou o jogo, fui embora. Aí a gente jogava Federação e jogava Rio Futsal, né, que era um campeonato paralelo que tinha. Sim. Quando eu cheguei na final da Rio Futsal, o treinador do Vasco, que assumiu o Vasco, é o Lucas, que esse foi o cara que mudou minha vida, assim, que ele que me fez virar pivô de verdade. Ele chegou e me fez o convite, ele falou, tudo bem, Breno, eu sou o Lucas, vou assumir o Vasco e tal. Queria saber se você queria fazer parte, irmão. Ali foi a realização do meu sonho, eu sou vascaíno, né? Então, tipo assim, um menino que começou jogando bola aqui, que foi taxado de, tipo assim, foi discriminado, e não sei o que virou pivô por um acaso, né? Como a história que eu te contei do River. Do nada, 2 anos estar no Vasco da Gama, pra mim foi uma parada, tipo assim... Surreal, né, cara? Realizei meu sonho. Sonho de criança. E ali eu já pensei, cara, aqui eu vou pro campo e não sei o quê, vou jogar com o Alex Teixeira, com o Allan Kardec. Tu é da... Não, eles são mais velhos, né? Mas aí tu já sonha assim, com os caras. No Vasco, na tua época, qual é o seu ano mesmo? 9-4. 9-4. Tem alguém que vingou, cara? Cara, tem, mas que eu não sei onde tá jogando hoje. Por exemplo, tem o Guilherme, era o craque da geração. Guilherme geração Costa. 94, tá? Se você estiver vendo esse vídeo, cara, dá um alô pra gente. Brenão, ó, lembrou de você. O Guilherme era o craque, tinha o Alan e o Ailton. Deixa eu ver, do Vasco 9-4, cara. A geração 92 foi mais forte. Coutinho, Paulão. Ó, esse aí é o nosso amigão Alan, tá? Tá fazendo a nossa produção. Alan também, Alan acho que é jogador, né? O Alan tava nessa história, Alan faz parte dessa história aí. E aí... Alan, depois você vem passar pra cá, tá, cara? Pra gente te apresentar. E aí... Tem 9-3, tem muita gente boa, né, também, que eu joguei lá. E aí foi assim, cara, cheguei no Vasco, aí fui estudar no Vasco, né, tive algumas passagens no campo, mas não foram assim... O Vasco nessa época tinha essa questão de você estar estudando, Sim, era obrigatório, né? Não era obrigatório, mas tipo assim, foi uma parada que eu falei, eu vou passar o dia lá. E aí eu estudava no Vasco, aí eu tentei, nessa época eu tentei o campo também. Cara, e sua família em relação a isso? Porque pelo que eu vejo, desde os 9 anos, cara, você é um cara muito independente. Então, Entendeu? Eu acho que quando chegou nessa questão aí do Vasco, minha mãe começou a falar assim, opa, calma aí. Mudou. Ele não é mais aquele garotinho que tá que não entra. Né? E ela começou a ver que tava... E aí depois do Vasco eu ganhei uma bolsa Percepção, que é um colégio aqui também famoso na região, que a maioria dos atletas jogavam lá e tal. Então ali minha mãe já começou a falar assim, calma aí, vou investir porque vai dar certo. E aí saí do Vasco, eu saí por um problema com o treinador, porque por mim eu não teria saído do Vasco. Eu saí por um problema com o treinador na época e tal. Você recorda o nome dele? Sim, faleceu tem pouco tempo, Marcelo Acra. Mas hoje eu entendo que ele queria só meu bem e na época a gente não tem
não tem Mentalidade, a né, mentalidade, a gente só quer saber de jogar e acha que o cara tem problema com a gente, que a gente isso, que a gente aquilo. Mas ele queria meu bem e, tipo, fez parte da minha formação como atleta, sabe? Então, Isso que é tocar, né, cara? Geralmente, o garoto, ele vem com essa questão de eu vou ser jogador de futebol, se entrega, se dedica, e às vezes não acontece, né? E frustra muito. Mas eu quero deixar aqui, tanto o Valdemir, tanto o Brenão, que história maravilhosa, é que, independente disso, cara, o esporte ele transforma, ele cria cidadão, entendeu? Então, leva isso pra vida, molecada. Independente de você chegar ou não, tenta, claro, mas o que mais importa é exatamente se tornar um cidadão de bem, tá? Serve para todo mundo, todos os esportes. né, literalmente abre portas, porque se não fosse o esporte, eu não teria conhecido assim diversos lugares que eu tive a oportunidade de conhecer. Viajou bastante, Bruno? Viajei bastante, joguei no Rio Grande do Sul 3 anos, né, profissionalmente. Aqui dentro do Brasil, então, Rio Grande do Sul, Isso, Rio de Janeiro, né? E alguns países, desculpa, alguns estados. Exterior, então, você não conhece? Não cheguei. Alagoas, eu fui campeão brasileiro de seleções em Alagoas. Paraná, Curitiba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Cai bem rodado, né, irmão? Eu joguei. Eu disputei muito torneio, né, cara, assim, de tiro curto. E aí foi isso, cara. Saí do Vasco e comecei a rodar, né? Aí tive a oportunidade de jogar nos 4 clubes do Rio de Janeiro. Jogou nos 4 Joguei clubes? nos 4. Saí do Vasco, fui pro Pentágono, né? Que era o time de investimento. Sim. Saí do Pentágono, Fluminense. Depois fui pro Flamengo. No Flamengo eu tive a oportunidade de ser artilheiro do Campeonato Carioca. Quantos gols, Breno? 19 gols. Quantos jogos? 14. Nossa. E saímos na semifinal. E nem Caramba, joguei a semifinal irmão. porque eu tava machucado. Pô, teu nome eu acho que tinha que ter mudado, não era Breno, é Breca Gol. E aí, Pô, meu irmão, e gol aí, todo jogo. Isso. Como é que é o nome, lá? Brenzer. Brenzer? É de Brenzemar. Porra. Porra, meu irmão. Aí, quando eu saí do Flamengo, fui Botafogo e ali eu comecei ali foi meio que começou as coisas ficarem mais difíceis, que aí tu chega na idade que tu quer trabalhar, tu quer ganhar bem, tu tem a namoradinha, tu tem isso, tem aquilo. Isso que ia tocar, vamos lá. Então, essa questão da namoradinha aí que você teve, você falou pra mim que teve acho que foi um caso ou foi um relacionamento sério? Não, essa daí no caso da minha paternidade, não. Isso Não. aí foi uma namorada que eu tive. Começou a namorar com ela há quantos anos? Comecei a namorar com ela com 18. 18 anos. E aí, Começou a namorar tarde, né, irmão? Pra jogador de futebol, eu acho que você curtiu bastante e falou, agora eu vou parar, não, né? eu tive namoradinha antes, mas não fale isso não, deixa isso pra lá. E aí a mãe dela falava muito questão de tem que ter dinheiro pra isso, pra aquilo, não sei o quê. Foi quando eu comecei a pensar em trabalhar. Sim. E aí minha mãe falou, não tem como bancar teu namoro. Ou banco teu treino ou banco teu namoro. E aí foi indo, e aí meio que eu fui começando a desgostar, né? Porque tu começa a ganhar dinheiro, tu começa a já não ganhar tanto dinheiro com futebol. É verdade. E aí tu começa a ver outras paradas, tu começa a ver teus amigos com dinheiro, você sem dinheiro. E aí comecei a trabalhar, meu primeiro emprego. E aí já não estava rendendo tanto também, né? Eu saí de artilheiro do Flamengo a 2 gols no campeonato pelo Botafogo. E aí eu lembro que nessa época eu fui cortado da Taça Brasil. Cara, tu acha que sobre essa questão do teu relacionamento não influenciou no teu futebol, cara? Sim. O que acontece, gente? Eu tenho um parente que aconteceu a mesma coisa com ele, Flamengo, só que o ano dele é 92. Ele começou a namorar, o futebol do cara caiu, irmão. Porque ele não queria saber mais de treinar e namorar. Influencia muito hoje, porque eu acho que quando você não se cuida ou você tem a cabeça outros propósitos, acaba dando uma queda na tua produção. E aí eu saí do Botafogo, né? Fui cortado da Taça Brasil. Porque eu lembro que a gente acabou o campeonato, eles dispensaram 2 ou 3 jogadores e aí começou a parte de preparação para a Taça Brasil. Sim. Quando começou essa parte de preparação, eu virei a chave, irmão. Eu amassei na semana de treino, destruí. Se eu não me engano, foi a minha melhor época, assim, né? Quantos anos? 19. 19 anos. Só que aí já era tarde, já estava com a lista pronta. Eu fui cortado da Taça Brasil pelo próprio Mauricinho, que foi o treinador lá na época do Vasco, no Sub-15, que quando eu passei do teste. E aí fui cortado da Taça Brasil. E aí dali eu comecei a meio que desgostar, né? Comecei a virar mais bad boy. Eu lembro que aí depois eu rodei, fui jogando futsal. E aí onde eu jogava... Estilo meio Edmundo Romário, cara? Eu fiquei meio bad boy, eu reclamava com todo mundo, por ter sido
rodado, jogado nos 4. Meteu aquela famosa perna, né? Seleção carioca, eu acho que isso influenciou muito, assim, naquela minha época. Eu me tornei assim, como a gente fala hoje, assim, tu vê um moleque novo, tu fala, cara, mano, moleque perna, chato. Eu tinha tornado esse cara, eu pensei que eu tinha ganho tudo. Pisando em ovos, e que eu não podia, sabe? Chegava como na balada? Esquece. Esquece, irmão. Chegava, tipo, numa marra monstruosa e aí, pô... Criou inimigos nessa época, cara? Porque geralmente, quando o jogador é assim... Cara, eu vou te falar, inimigo pelo contrário, mano. Tipo, tem uma galera que parece que sente falta. Tipo, hoje em dia alguém vem resenhar comigo, alguma coisa desse tipo, eu falo, pô, viaja não, mano. Isso é feião. Faz isso Estilo não. meio Gabigol, né, mano? Eu falo, pô, mano, faz isso não, tipo, não é maneiro e tal. Só que a gente viveu aquilo. Às vezes a gente precisa passar pela aprovação pra gente poder aprender. Porque é o que eu falo, irmão. O que eu falo com o meu sobrinho que tá aqui. A dor educa, mano. A dor Vou falar um jargão militar que tanto eu como o Roberto, né, o rapaz do drone aí, ele sabe, cara. A dor gera compreensão. Isso é um jargão militar que a gente leva pra vida, cara. Entendeu? Ela gera compreensão, ela educa, né, como você falou. Isso, eu concordo contigo, irmão. E aí, 2014, irmão, aí foi quando aí, por assim, ó, 2014 eu falei, não vou mais jogar. Tinha 20 anos, falei, não vou mais jogar. Não quero mais. Jogava só um futsal, jogava alguma coisa e já tava ganhando já peso. E aí eu já pensava assim, mano, não, jogar mais bola não, tá bom, vou trabalhar. E aí eu comecei a estudar pra fazer concurso, né? Cheguei a fazer prova pra Marinha, passei. Só que nessa época aí, eu tinha um trabalho, olha como é que as coisas são, irmão. Eu tinha um trabalho, eu ganhava acho que R$1.200 na época. E só que a empresa não pagava, pô. Atrasava salário? Atrasava, eu era segurança do UPA, irmão, ali em Madureira. E aí, tipo assim, segurança, só ficava rindo, né, pros outros. Só tinha tamanho, bobão. E aí,